Silêncio. Um trovão distante corta os céus e tudo muda. Imagine-se voltando no tempo. Não alguns anos, nem séculos, mas milênios. Antes das pirâmides, antes de Roma, antes mesmo de Abraão. No tempo em que o mundo ainda era jovem e a maldade humana já era antiga demais. Você conhece a história da Arca de Noé, certo? Um homem justo, um dilúvio, uma arca gigantesca e a salvação de um mundo condenado. Mas e se eu te dissesse que essa história guarda segredos proibidos, escondidos por séculos? Informações que foram omitidas, esquecidas ou até mesmo silenciadas ao longo da história? Prepare-se para descobrir o que ninguém te contou sobre a Arca de Noé. Porque hoje você vai enxergar o que esteve escondido desde o início dos tempos. Tudo começa com uma ordem, uma voz vinda do Criador. Noé, construa uma arca, porque um dilúvio virá sobre toda a terra. Mas por que uma arca? Por que esse formato? E como Noé, um homem comum, teria construído algo tão colossal sem tecnologia moderna, sem guindastes, sem motores, sem pregos de aço? Estudiosos ao longo da história sempre se perguntaram: como Noé sabia exatamente as dimensões, a estrutura e os materiais? Madeira de gofer, 3 andares, compartimentos, proporções náuticas perfeitas para a estabilidade em alto mar. Teóricos apontam que a Arca de Noé tem a mesma proporção dos navios modernos de carga. Coincidência? Ou conhecimento vindo de um lugar além da compreensão humana? A Bíblia diz que a arca repousou sobre os montes de Ararat, mas até hoje nenhuma prova definitiva foi apresentada. Só que tem algo estranho aqui. Desde o século passado, imagens de satélite, relatos militares e expedições científicas apontam para uma estrutura anômala nas montanhas da Turquia. O objeto do Ararat, como é chamado, tem o mesmo tamanho descrito no Gênesis e está envolto por rochas petrificadas, que muitos acreditam ser a própria madeira fossilizada da arca. O governo turco proibiu escavações profundas no local. Por quê? O que estão escondendo? Seria a arca real demais para ser revelada ao mundo? Ou ela guarda um segredo que pode abalar as estruturas da fé e da ciência? 2 de cada espécie. Você já ouviu isso? Mas pense comigo, quantas espécies existem no planeta Terra? Milhares, milhões. Como colocar tudo isso dentro de uma embarcação? Alguns acreditam que Noé levou apenas tipos principais, que mais tarde se diversificaram. Outros acreditam que Deus interveio, diminuindo o metabolismo dos animais, os colocando em algo semelhante à hibernação. Mas há uma teoria ainda mais ousada. E se a própria arca fosse um organismo vivo, sustentado por energia divina, capaz de manter tudo sob controle? Um ambiente perfeito, autorregulável, quase como um Éden flutuante. E se a arca não fosse feita apenas de madeira, mas de um material ancestral, hoje completamente desconhecido? Há escritos antigos que mencionam uma substância chamada etsem, traduzida como madeira viva, um tipo de biomatéria que reagia à voz de Deus e se moldava conforme sua instrução. Alguns rabinos antigos acreditavam que a arca possuía propriedades espirituais que repeliam o mal, que durante o dilúvio, criaturas corrompidas tentaram subir até ela e foram consumidas pela luz que emanava de dentro. Esse é um dos segredos mais ocultos de todos. O que Noé estava realmente carregando dentro da arca não eram apenas animais, mas também o código genético da criação. Há escritos antigos, não canônicos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que sugerem que anjos caídos corromperam o DNA humano e animal. A terra estava infestada de criaturas híbridas, monstros, aberrações. O dilúvio,
Não foi apenas para limpar o pecado, foi para resetar a criação. E a arca seria o backup sagrado da humanidade. Noé seria, portanto, o guardião do código puro da criação. Guardião não só de espécies, mas de promessas, de planos divinos escritos não apenas em tábuas, mas em células, genes e respiração. Você conhece os vigilantes? Segundo o livro de Enoque, eram anjos que desceram à terra e tomaram mulheres humanas, gerando os nefilins, gigantes, seres híbridos, destruidores. Essas criaturas tomaram o mundo, corromperam a natureza, o DNA, a moral e a ordem divina. O mundo estava irreversivelmente contaminado. Deus então diz: "Meu espírito não permanecerá para sempre com o homem." Foi nesse contexto que o dilúvio veio, não como punição apenas, mas como purificação. E a arca, nesse cenário, era a última cápsula de pureza da terra. Vamos além agora. E se eu te dissesse que a arca de Noé não era só uma embarcação física, mas também um símbolo espiritual e profético? Assim como a arca salvou Noé, Cristo é chamado de nosso refúgio nos tempos do fim. Assim como a arca teve uma única porta, Jesus é a porta da salvação. E assim como a arca flutuou sobre o juízo, há um julgamento vindo sobre o mundo novamente. A arca era o presente, o passado e o futuro, um código sagrado, uma profecia em madeira. E talvez, por trás das águas, o verdadeiro segredo, o amor de um Deus que decide começar de novo. As medidas da arca são 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Esses números não foram escolhidos por acaso. 300 representa libertação, como os 300 de Gideão. 50 representa o Pentecostes, a promessa. 30 representa maturidade, como a idade em que Jesus iniciou seu ministério. Cada número carrega um significado profético. Cada medida, uma mensagem. Seria a arca, então, uma mensagem codificada de Deus ao longo das eras? A Bíblia diz algo assustador. E o Senhor fechou a porta. Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Não foi Noé quem fechou, foi Deus. E isso muda tudo. Porque quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. E o que ficou do lado de fora se perdeu para sempre. Esse detalhe nos lembra que há um tempo para entrar e um tempo em que já será tarde. A arca está fechada, mas a salvação ainda está aberta. Por quanto tempo? O que aprendemos aqui hoje não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. A história da Arca de Noé não é uma fábula infantil, é um alerta, uma profecia viva. Os segredos proibidos da Arca de Noé nos mostram que existe algo muito maior acontecendo. E você está diante da porta. Ela ainda está aberta, mas por quanto tempo? Se essa história tocou você de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que mexem com a fé, com a mente e com o coração. E olha só, tem mais vídeos aqui no canal, inclusive um que está aparecendo agora mesmo aí na sua tela. Clica e continua essa jornada com a gente. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.